Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Dunk Code. Pra quem não me conhece, eu sou o Gabriel Gouveia e como vocês viram no título, hoje eu vou ensinar pra vocês sobre variáveis no CSS. Tem muita gente que não nem sabia que existia isso, tá? Mas basicamente essas variáveis no CSS são entidades definidas por nós, desenvolvedores, né? E eles contêm valores específicos para ser reutilizados ao longo do nosso arquivo de estilo, beleza? Então assim, quando que você vai usar uma variável no CSS? Então quando você tem algum website, uma landing page complexa, né, que tem uma quantidade muito grande de CSS e também com uma repetição muito frequente de valores, sabe? Como a mesma cor, por exemplo, você usa uma cor aí em hexadecimal e você vai utilizar ela em para estilizar vários elementos do seu documento, certo? Ao invés de você precisar aí ficar pegando e relembrando esse valor hexadecimal, você pode pegar e simplesmente criar uma variável no CSS que aí vai permitir que esse valor seja guardado em algum lugar e aí ele vai poder ser referenciado em muitos outros lugares, certo? E um benefício desse também é a questão da semântica dos identificadores. Então, por exemplo, se a gente pegar a cor, sei lá, hashtag 00ff00, tá? A gente pode setar o nome dela como cor principal, como se fosse a cor principal do nosso projeto. Então a gente consegue também melhorar até mesmo o entendimento do nosso projeto, beleza? Só que agora vamos parar de conversinha e vamos pegar e fazer isso na prática. Eu criei uma pasta no nosso projeto chamada CSS Variáveis e criei dois arquivos, um HTML e um CSS para a gente poder trabalhar, tá? Aqui no HTML eu basicamente troquei a linguagem para português do Brasil, né, a língua, e o título eu coloquei CSS var. Agora eu vou linkar o meu estilo que eu esqueci. Vamos dar um style link igual CSS, já linkou aqui, perfeito. E no body eu criei alguns elementos. Basicamente eu criei uma div, dentro dessa div tem outras duas divs que vão ser formas geométricas, tá? Coloquei o input do tipo texto e também coloquei um text area com o texto aí Gabriel Gouveia, beleza? Eu vou pegar e abrir com o live server aqui já, pra gente conseguir dar uma olhada e vou partir para o CSS pra gente dar uma utilizada. Então aqui a gente tem o número 1, a gente tem o text e other text, beleza? E também temos aqui dois inputs, beleza? Então aqui eu só coloquei o número 1, número 2, número 4, número 5 e o número 3, esse daqui, para vocês conseguirem ver, tá, a ordem dos elementos, tá ok? Agora a gente parte para o CSS para aplicar uma estilização, a estilização no modelo em que a gente faria sem utilizar as variáveis, tá? Então a gente vai pegar aqui .one, que é a variável, a classe do meu primeiro elemento, e aqui eu vou colocar aqui um color white, um background color. Eu vou colocar aqui um purple diferente. Esse daqui vai ser a nossa cor hexadecimal, que depois a gente vai dar uma olhadinha para criar a variável, né, nessa cor. Vamos colocar esse RGB aqui. Eu ia colocar em hexadecimal, mas acho que no roxo vai ficar melhor. Pode ser esse roxo aqui, beleza? RGB 943155. Então você tem que guardar esse valor na sua mente aí para você conseguir lembrar. Vamos dar um margem de 10 pixels. Vamos colocar aqui um width e um height. Vamos deixar ele quadrado, tá? Eu posso colocar ele de 50 pixels e um height aqui nele de 50 pixels também, para ele ficar quadradinho. E o display eu vou colocar em line block. Beleza, Ctrl S. Deixa eu passar isso daqui pra cá, isso daqui pra cá. Beleza. Pode ver que já foi aplicada uma estilização aqui. Perfeito. Vamos pegar aqui .to, que é o nosso elemento 2. E agora eu vou dar um color white. O background color dele eu vou colocar um black mesmo. Esse daqui já não vai ser mais um elemento quadrado, tá? Vamos colocar aqui uma margem de 10 pixels também. Vamos setar um width nele. Pode ser grandinho aí, 150 pixels. E o height a gente pega pela metade, 75. Pode ver, a gente criou aqui um retângulo, beleza? E a gente coloca o mesmo display
inline block, ok? Vai ficar um do ladinho do outro. Vamos pegar agora o ponto 3, ponto 3, color white, background color. A gente seleciona aqui o RGB 943155, margem de 10 pixels, e a gente vai adicionar um width nele agora de 75. Ctrl S, beleza? Temos aqui o nosso input. Ponto for. Neste caso aqui é o, se não me engano, é o text area. Color white, background color RGB, esse daqui mesmo, margem de 10 e um width de 100 pixels. Ok, fez a estilização. E agora eu pego o ponto 5. Aqui eu simplesmente vou dar um background color e no RGB, tá? Ctrl S, beleza. Olha só o que nós temos aqui. Então nós temos 4 elementos aqui na nossa tela. Um quadrado, certo? Um retângulo com um texto aqui, certo? Text e other text. Nós temos o nosso terceiro elemento, que é o input do type text, certo? E também temos um text area, onde a gente tem um textinho escrito aqui, tá? Gabriel Gouveia escrito. E a gente repara que dos 4 elementos, em todos a gente teve que utilizar essa cor, certo? Isso daqui é um exemplo bem superficial, porque em projetos grandes a gente não utiliza a mesma cor simplesmente em 4 vezes, em 4 elementos, tá? São em vários, dezenas de elementos. E não é apenas uma cor que a gente repete, são também dezenas de cores, tá? Então é por isso que é importante você estar utilizando as variáveis no CSS. Ok, a gente viu como que a gente fez, mas a questão é, ficar repetindo não é interessante, tá? Então o background color, né, a cor de fundo, foi definida como esse purple aqui, né, esse RGB 943155, em diversos lugares. Então assim, para algumas declarações de CSS, é possível declarar isso no topo e deixar a herança CSS resolver esse problema naturalmente, certo? Então, para projetos não triviais, isso nem sempre é possível, porque ao declarar uma variável no pseudo-classe root, um desenvolvedor pode interromper algumas das repetições usando a variável, tá? Mas nesse caso aqui, deixa eu mostrar para vocês como é que ficaria. Então, a gente vem aqui em cima, no topo do seu arquivo HTML, HTML não, CSS, e aí você pode vir e fazer um comentário. Mas para a questão de organização, você pode vir aqui e colocar variáveis CSS. E aqui embaixo você vai colocar todas as variáveis que você criou. E como que você cria uma? Simples. 2 pontos, root, abre e fecha chaves, e agora você vai setar um nome, tá? Então a gente vai dar 2 traços, eu coloco aqui color BG principal. Perfeito, o que eu fiz aqui, ponto e vírgula. Basicamente eu estou dizendo que a cor do meu... Estou dando um nome, né, para essa variável, que é a color BG principal, ponto e vírgula. E agora aqui eu vou passar essa cor, que no caso é um RGB 94315. Ok, setei aqui. Agora eu tenho uma variável que representa a cor purple nessas proporções 943155. Eu não preciso ficar repetindo, vai ficar muito mais fácil. Se você tiver alguma ideia, tipo assim, vixe, eu preciso utilizar, qual que é o nome? Você simplesmente sobe o seu projeto, vai estar lá na parte de variáveis CSS, beleza? Perfeito, color BG principal. Gabriel, mas e agora como que seria a questão da estilização? Como que eu coloco isso, né, na prática ali na parte dos backgrounds onde você colocou essa cor RGB? Beleza, só um minuto, deixa eu apagar todas elas aqui. Perfeito, a gente percebe que se dá um Ctrl S não tem mais o background. Eu venho aqui no background color, eu venho aqui e coloco var, porque é uma variável,
e entre parênteses eu vou simplesmente colocar o nome da minha variável, traço traço, color bg principal. Vou dar um Ctrl S e você percebe que já aparece ali na nossa tela, beleza? A mesma coisa eu posso voltar aqui, a gente vai colocar var novamente, traço traço, color bg principal, Ctrl S e tá ficando com a cor que estava antes, beleza? Var color bg principal e por último var traço color bg principal. Beleza? Você viu que a gente obteve o mesmo resultado, só que é muito mais fácil, porque você já tem um nome aqui setado, entendeu? Às vezes você não quer usar aquele roxo, amarelo ou uma cor pura, tipo, vou colocar aqui um pink, vou jogar um white, vou jogar um black. Às vezes você quer uma escala de vermelho, por exemplo, diferente, onde você só consegue com RGB ou com hexadecimal, entende? Então, toda hora você tem que ficar ali procurando ali, é esse ponto aqui mesmo, ou então, se é um projeto que tem um arquivo de CSS muito grande, você tem que ficar pesquisando ali, tentando achar o RGB que você usou num elemento que já passou, né? Ficar tentando procurar é muito complicado, entendeu? Então, se você pega e já seta as variáveis de CSS, de cor, né, no caso, aqui em cima fica muito mais simples. Igual, se você vai utilizar a cor RGB Purple 9431155 como a cor do background principal, né? Então, todos os elementos que tiveram um background foram elementos classificados como elementos principais e triviais do seu projeto, você vai jogar essa cor. Então pronto, você já sabe, é color BG principal. E aí você não tem mais dúvida, tá? E aí o que acontece? Basicamente isso vai levar, né, ao mesmo resultado daquele lá que a gente tinha feito anteriormente. Ele vai permitir uma declaração canônica e de propriedade desejada, beleza? E antes da gente finalizar o vídeo, né, eu queria falar uma coisa sobre alguns problemas, né, que são resolvidos. Então é o seguinte, quando você vai construir algum site de grande porte, geralmente os autores têm problemas relacionados à manutenção do CSS. Então nesses sites o tamanho do CSS costuma ser bem grande e muitas informações podem ser repetidas em vários lugares. Então, por exemplo, se você manter um esquema de cor coerente em um documento, né, se você quer fazer isso, isso vai requerer a reutilização de algumas cores em inúmeras posições nos arquivos CSS. Então, dessa forma, né, modificar o esquema de cores se torna uma tarefa muito complexa, pois nem sempre basta um simples buscar e substituir, como a gente fala, entendeu? Então, no caso, exemplificando, a gente tem um site e você precisa alterar o esquema de cores. Imagina você que ficar buscando aquelas cores e substituindo daquela forma. É muito mais complicado. Agora, se você quer mudar o color BG principal para outra cor, você simplesmente vai vir aqui nesse RGB. Vamos mudar para um vermelho. Puxa aqui a escala de vermelho, Ctrl S, mudou a cor do site inteiro. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. E também vocês viram que é bastante importante utilizar aí as variáveis no CSS, principalmente por essa questão de um dia você ter que pegar e alterar todo o esquema de cores do projeto. Então é simplesmente você vem aqui no root e altera, né, a cor, só passando aqui o mouse por cima e alterando aí para qualquer cor que você quiser. É muito mais simples e muito mais fácil, certo? Muito obrigado pela sua visualização e até a próxima.